recurso bem interessante do Moodle, que é pouco explorado pelos professores, é um recurso chamado lição. Então, pode ser que algumas vezes vocês queiram disponibilizar uma página para o estudante com vários conteúdos, ou até mesmo um livro onde ele vai ter várias páginas, vários capítulos onde ele vai visualizar a matéria, mas tanto a página quanto o livro às vezes fica um pouco monótono, porque a gente coloca várias informações sem ter nenhuma interação no meio delas. A lição vem justamente auxiliar nessa interatividade. Então, uma lição nada mais é do que um conjunto de conteúdos que vão sendo mostrados e, ao final de cada conteúdo, eu posso fazer uma pergunta para o meu estudante para verificar se ele leu, compreendeu aquele texto e aí sim, a partir da resposta dele, se ele acertou ou se ele errou, eu posso encaminhar um conteúdo personalizado para o meu estudante. Então, a lição vai permitir eu formar caminhos de leitura, caminhos de aprendizagem dentro de um conteúdo específico. Então, é importante que sempre que eu vá pensar em construir uma lição, eu já planeje essa lição antes de começar a inserir ela no Moodle. Então, já tem que planejar como que eu vou mostrar esses conteúdos, quais as perguntas que eu vou fazer para esse estudante e qual vai ser a trajetória que eu vou querer fornecer para ele. Então, ao final de cada lição, de cada texto, eu tenho que lembrar que sempre vai ser feita uma pergunta. Então tá, se eu fiz essa pergunta e o estudante acertou, o que acontece com esse estudante? Ele vai para o conteúdo X ou ele vai visualizar um outro conteúdo? E se ele errar, ele vai ser mostrado um conteúdo adicional onde vai explicar mais detalhes sobre o que ele não compreendeu, ou ele vai permanecer nessa página e só vai poder ir para a página seguinte, para o conteúdo seguinte, caso ele acerte agora a questão. Então, todas essas decisões o professor precisa fazer antes de lançar a lição dentro do curso que ele está planejando. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma lição no meu curso. Então, para criar a nossa lição, vou primeiro aqui ativar a edição do curso e eu vou criar uma lição, então, relatando como é que foram os momentos da viagem, sempre fazendo uma pergunta ao final para ver se a pessoa, se o nosso estudante fez a leitura ou não. Então, vou vir aqui na opção do registrando os momentos, né? Nessa minha aula, vou pedir para adicionar uma atividade ou recurso do tipo lição. Então, aqui já marquei lição, vou na opção de adicionar e vou criar aqui, então, minha lição sobre relato da minha viagem. Vou fazer uma breve descrição. Este é o relato da minha viagem. E aí vão vir algumas perguntas, como qual é a aparência, se a gente vai querer colocar algum arquivo, se vai ter barra de progresso conforme o aluno for fazendo, as pontuações, se vai ser tipo uma apresentação de slides, quantas respostas, quando vai ficar disponível essa atividade para ele fazer, se a gente quer habilitar o início e fim, quanto tempo que ele vai ficar, se a gente vai querer colocar uma senha, então só o aluno que tiver aquela senha vai poder fazer a atividade, se vai ter algum pré-requisito, como é que a gente vai controlar esse fluxo do estudante dentro da lição e configurações de notas também, se a gente quiser dar uma nota para o estudante ao final da lição. Eu vou deixar nas configurações básicas, nas que já vem ali por padrão. Vou pedir então para salvar e mostrar e vou começar a configurar a minha lição. Então vejam aqui que quando a gente cria a lição pela primeira vez, ele já faz a pergunta: o que vocês gostariam de fazer primeiro? O que você, professor, quer fazer primeiro? Importar uma questão, criar um cluster, que seria um conjunto de páginas e perguntas que vão ser colocadas como se fosse um subcapítulo da lição, se vocês querem fazer um painel de navegação ou uma página com questões. Eu vou sempre utilizar aqui página com questões porque eu acho que é o mais fácil, mais simples para a gente pensar. E aí cabe a vocês explorar então essas outras opções aqui da lição. Então vou inserir uma página com questão. Então a minha questão vai ser do tipo múltipla escolha. Notem que há várias opções aqui. Se vocês quiserem, por exemplo, colocar uma resposta mais longa, tem aqui a opção de dissertação, tem a opção numérico, verdadeiro ou falso. Eu vou escolher primeiro uma múltipla escolha. Então, vou começar a relatar minha viagem. Então, o primeiro dia da viagem. Então, vou colocar aqui, relatar dentro da minha lição como é que foi meu dia.
Saí de Bento Gonçalves numa sexta-feira à tarde, peguei o ônibus rumo a Porto Alegre. E aí eu posso continuar a minha história, posso também colocar algumas imagens, links, o que eu preferir, e ao final, então, eu sempre tenho que lembrar de fazer a pergunta. A pergunta tem que ser feita ainda aqui dentro do texto. Então, é sempre bom vocês deixarem a pergunta ou ao final, ou ela bem destacada, para que o aluno saiba qual é a pergunta que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, eu poderia fazer a pergunta: para onde eu fui no primeiro dia de viagem? Então, essa vai ser minha pergunta. Posso também deixá-la em negrito, né, maior, mais destacada, para que o aluno veja qual é a pergunta. E aí sim, eu vou colocar as minhas respostas. Eu posso ter várias respostas certas ou uma só. Então, vou colocar aqui qual é a resposta 1. Eu fui para Caxias do Sul. E aí vou dizer que não é verdade, não está correto. E aí eu vou determinar se eu registrar Caxias do Sul, eu devo ir para a próxima página ou permanecer nessa página. Eu vou colocar que eu vou permanecer nessa página, afinal eu errei a questão. E aí eu posso colocar a pontuação que o aluno obteve. Nesse meu caso, ele errou, vou colocar a nota 0. Segunda opção, vou colocar a resposta correta. Notem que cabe vocês verificarem qual opção que vocês querem colocar a resposta correta. Então não precisa seguir a mesma sequência que eu estou fazendo. Então coloquei Porto Alegre, muito bem. Você acertou. E aí sim, se ele colocar Porto Alegre, eu vou pedir para então para a próxima página e ele vai ganhar um ponto. Posso adicionar uma outra alternativa, então, para onde que eu fui? Eu não saí de casa. Então, a pessoa, né, que ele está respondendo não saiu de casa, e o retorno que você errou. E ele vai manter nessa página, não vai ganhar ponto nenhum. Terminei aqui a minha pergunta, vou salvar a página. E aí, então, posso editar e colocar mais uma página. Então, veja que já vai aparecer minha primeira página da lição. Eu posso, então, agora adicionar uma outra página. Vou colocar, então, mais uma pergunta, né, com uma questão. Então, vou vir aqui, adicionar. Dessa vez, eu vou querer uma pergunta de verdadeiro ou falso. Então, vou inserir mais essa página e vou colocar meu segundo dia de viagem. Então, cheguei em Porto Alegre, almocei no shopping e passeei com o ônibus de turismo da cidade. E aí eu vou fazer uma pergunta ao final do meu texto, colocando, por exemplo, onde eu almocei no shopping, e aí eu vou dizer se a resposta está certa ou não. Então, se a resposta correta, sim, se a pessoa mostrou que é a resposta correta, eu vou dizer que muito bem, acertou. E aí vou ir para a próxima página e adicionar um ponto. Caso eu diga que não, que eu almocei em outro local, eu posso dizer que a pessoa errou e ela vai então permanecer nessa página. E assim eu posso ir criando várias páginas aqui na minha lição, posso colocar quantas páginas eu quiser e sempre vou fazendo esse caminho. Se ela vai para a página seguinte, se ela retorna para uma página específica, tudo isso eu posso configurar na minha lição. Então, quando eu terminar de configurar aqui toda a minha lição, vejam que vocês também vão ter a opção aqui para visualizar o relatório, para saber como que os alunos foram nessa lição. Posso avaliar as questões dissertativas, que são as
perguntas onde eles vão preencher uma resposta, né? Não vai ser uma correção automática. E também posso visualizar como é que vai ficar essa minha lição. Então, dessa forma que vai ser apresentada. Um texto e uma pergunta no final. Então, cada vez que eu responder, vou colocar aqui, por exemplo, uma resposta errada. Ele já vai me dar o retorno dizendo que a minha resposta não está correta. Então, eu vou voltar, vou responder novamente a pergunta. Notem que ele já faz o sorteio, então não tem como a gente colocar... não vai ficar fixas as alternativas, ele sempre sorteia uma ordem diferente. Então, vou colocar agora a resposta correta. Muito bem, você acertou. E aí sim, o estudante vai poder ir para a próxima página e pelas outras páginas que vocês forem colocar. Então, esse recurso da lição ela é bem interessante, porque permite que o professor não simplesmente coloque em textos sem o aluno ter uma pergunta, sem ter alguma interatividade. Aqui é possível a gente construir esse documento onde ele vai percorrer, onde ele vai ter que fazer as suas leituras, mas que também tenha alguma interação onde ele possa responder perguntas e interagir com o conteúdo que está sendo aprendido naquele momento. Então, faço uma exposição e já logo faço um questionamento para o meu estudante.